título da pregação é Deus em Pessoa. 1 Pedro capítulo 5, versículos 10 e 11, a última pregação no livro de 1 Pedro, ou primeira carta de Pedro. Capítulo 5, versículos 10 e 11. Primeiro Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11, diz: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra aberta, lida, e que possamos explicá-la com a orientação do Teu Espírito para o nosso crescimento espiritual e para o tocar de corações ainda não salvos a Cristo também. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos pelo resultado desta pregação. Amém. Os versículos 8 e 9 foram muito fortes. Pedro diz que o diabo é um adversário terrível, atento para atacar a qualquer momento e destruir. Falamos da solução, que é simples: resistir firme na fé, embora um simples não tão fácil de ser colocado em prática. Falamos isso detalhadamente. Concluímos então que nós mesmos hoje estamos tão sujeitos ao ataque do inimigo quanto os irmãos de 2000 anos atrás, do tempo de Pedro. E terminamos com um alerta tanto quanto óbvia de estarmos atentos e preparados dentro do contexto que nós colocamos lá e das sugestões, das exortações apresentadas. Então são afirmações fortes, tensas e que não trazem prazer no que elas revelam. Nunca é prazeroso falar do diabo e do perigo que ele representa, mas agradável não, é necessário. Mas parece que Pedro não queria terminar a carta dele falando do diabo, mas falando de Deus. Além do mais, tudo indica que ele queria deixar claro que a vida cristã não é só resistir ao diabo, mas entregar-se a Deus. É muito mais isso do que aquilo. Deixar-se ser trabalhado por Deus. Ele compensa então as palavras sobre o diabo com uma vibrante palavra de ânimo, praticamente se despedindo na sua carta, afirmando que o próprio Deus fará uma obra maravilhosa em nós. E antes de discorrer sobre que trabalho é esse que Deus vai discorrer em nós, o autor diz duas coisas sobre Deus. Primeira, chama-o de o Deus de toda graça. Graça em duas palavras, aliás um tanto quanto clássicas, que definem o que é favor imerecido. É muito feliz essa definição, que realmente resume tudo o que significa graça. A graça de Deus é um favor que Ele faz aos homens, homens esses que não merecem esse favor. Isso é graça, de uma maneira ultra resumida. E vemos então um contraste muito grande. Em vez de um leão rugindo, nos arrodeando para devorar, temos um Deus gracioso, cheio de bondade, cheio de graça, cheio de favor para nos fazer. Ora, receber favor é algo meio raro nesta vida. O normal é o contrário. O homem, por sua natureza, procura explorar,
procura tirar proveito, procura o melhor de si, procura ter vantagem. Então, receber favor assim, bem gratuito, é muito difícil. Aliás, tem um ditado que bem representa este infeliz estado da nossa humanidade, né? Que é: esmola grande, até cego desconfia. Que pena, porque não era para ser assim. Quando recebemos um favor sincero, ficamos felizes, gratos. Alguém nos ajudou, alguém facilitou as coisas para nós. Pois fique com isto na cabeça sobre Deus. Deus não apenas faz favor aos homens, Ele é um Deus de favores. É diferente uma coisa da outra. Deus não é só um Deus que faz favores, Ele é um Deus de favor. Ele só faz favores a nós, só faz. Sua própria natureza o leva a querer ajudar, aliviar, facilitar, beneficiar. E estamos falando de pessoas pecadoras, como nós somos, que não merecem, como já comentei. Mas isso não desanima a Deus, pode entristecê-lo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, falando para os crentes. Mas não desanima a Deus de fazer com que Ele continue transmitindo a sua graça. Então Pedro faz uma afirmação muito categórica sobre Deus. O Deus de toda a graça é um Deus que está sempre com graças a transmitir, a dar, a conceder. Sempre. Quando estamos falando de Cristo, bem que poderíamos perguntar, e aproveito para perguntar para alguém que não tem Cristo: precisa de ajuda? Nesse mundo tem pouca, mas está precisando de ajuda? Vá a Deus. Quer um favor? Procure a Deus. Gostaria de ser aliviado da sua carga, ou pelo menos ajudado de uma maneira muito intensa no carregar da sua carga? Recorra ao Deus de toda graça. Os homens não sabem o que eles perdem quando eles não recorrem a Deus. Segunda coisa que Pedro diz de Deus, ele define assim: Deus que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Contraste de novo. Em vez do diabo querendo nos devorar, Deus nos concede a graça de nos chamar para compartilhar eternamente da sua própria glória. Um quer nos destruir, nos anular, o outro quer nos exaltar. O máximo que uma criatura pode ser exaltada. Que máximo é esse? Compartilhar eternamente da própria glória de Deus, ou estar perto dele na sua glória. E nós com glória também, porque a palavra de Deus ensina isso. Obviamente não a glória igual a do mesmo quilate, claro, da glória dele. Mas é uma afirmação tão grande essa aqui que nós não alcançamos. Eu não tenho a menor ideia do que isso aqui representa. Eu sei que significa que Deus é maravilhoso, nos chama a nós pecadores para ir gozar com Ele da eterna glória que Ele tem. Sim, mas você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar tomando um sorvete? Você consegue imaginar dormindo? Imaginar arrancando um dente? Porque são experiências pelas quais você já passou. Você consegue imaginar muitas coisas, ou tudo que você já passou, você consegue imaginar e dimensionar. Até coisa que você não passou, você consegue imaginar um tanto quanto, porque você viu uma foto, viu um filme, você consegue se imaginar lá no Japão, em Tóquio, já tem umas fotos de lá e tal. Não vai ser exatamente como é lá, se você chegar lá você vai achar um pouco diferente do que pensou, mas dá para imaginar, porque está tratando de coisas das quais você tem um referencial. Você tem algum referencial da glória de Deus? Do tamanho da glória de Deus?
O mais perto que nós temos é o Senhor Jesus Cristo próprio. Mas mesmo Ele nós não vimos aqui. E mesmo se tivéssemos visto, Ele não estava na plenitude da sua glória, estava no estado esvaziado, como nós sabemos. Então, Cristo não estava na abundância da glória dele próprio, que é Deus, segunda pessoa da Trindade. Então, quando fala do que significa a glória de Deus que nós vamos compartilhar, você não sabe do que está ouvindo, nem eu. Não tem noção do tamanho disto. Estou falando do tamanho, da magnitude. E a Bíblia fala tanto dessas coisas que infelizmente nós nos acostumamos. E no mesmo jeito que lemos uma notícia lá de que choveu muito lá em São Paulo, nós lemos que Deus nos chamou a sua eterna glória em Cristo. Ah, legal, passa para frente. Raramente, talvez nunca, você para pesar e dizer o que isso significa. Meu Deus, o que tu fizeste comigo, que coisa espetacular, me chamaste para estar contigo eternamente na tua glória. Pois aprenda a pegar essas frasezinhas da Bíblia que não são famosas e que ninguém sabe de cor, mas que tem dentro delas coisas reveladas que você só tem muito a ganhar se ao menos meditar um pouco sobre ela, embora nunca vai compreender, nunca nesta terra vai compreender perfeitamente. Esta passagem, entre outras, nos sugere que a conversão nos leva a níveis muito mais íntimos com Deus do que Adão tinha antes de pecar. Adão não foi chamado para participar da glória eterna de Deus. Deus descia até a terra. Vocês conhecem a passagem lá em Gênesis, no jardim onde Adão estava, e comungava ali com Adão, estava ali com Adão, e voltava para o céu. Adão não ia até o céu. Agora é o contrário. Nós vamos até o céu, nós vamos penetrar na glória de Deus, certo? Que Cristo virá reinar por um tempo aqui na terra, e nós veremos com Ele, mas de uma maneira provisória, e Ele do nosso lado, reinando, e nós reinando com Ele, e depois novos céus e nova terra, e nós eternamente com Ele, aonde Ele está, a ponto de Jesus Cristo dizer o que Ele mais gostaria, o presente número 1, que o Pai podia dar a Ele, era que os discípulos dele, Cristo, vissem a glória dele, Cristo. É muito, muito forte isso, e deve nos encher de alegria. A chave de tanta maravilha realizada em nós, por Deus, está na pequenina expressão de 2 palavras. Alguém desconfia? 2 palavrinhas. Em Cristo. Deus que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Somente através da pessoa de Cristo alguém pode chegar perto de Deus. Deus não comunga com pecadores. Todos os seres humanos nascem pecadores, passaram a nascer assim depois que Adão e Eva pecaram. Cristo veio, pagou pelos nossos pecados, nos lavou de toda a impureza que impedia o nosso contato com um Deus santo. Agora nós temos em nós a santidade de Cristo. Nós somos justificados, considerados quites com Deus, lavados, perdoados. Agora estamos devidamente regenerados e em condições de estar perto de Cristo, perto de Deus, até mesmo ao ponto de penetrar nos lugares celestiais com ousadia, diz o autor de Hebreus. Tudo porque Cristo realizou o seu trabalho e nos permite chegar ao ponto de compartilhar a própria glória de Deus. Agora, após essas 2 afirmações sobre Deus, Pedro completa o seu pensamento. Depois de ter sofrido um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar.
ele ressalta o contraste das ideias de eterna glória e sofrimento. Sofrimento é o tema da primeira carta de Pedro, já falei isso várias vezes. E ele repete aqui, ele não se cansa de estar lembrando ao sofrimento. A carta dele é dedicada especialmente a este assunto, e mais especialmente ainda ao sofrimento por causa de perseguição pela fé em Cristo. Embora possamos generalizar um pouco e usar a carta de Pedro para nos consolar com outros tipos de sofrimento, tipo saúde, dores e coisas assim, mas a rigor, a primeira carta de Pedro é para quem está especificamente para nos preparar para toda e qualquer tipo de perseguição por sermos crentes, não apenas perseguição física que nos leva até a tortura e mortes, mas já expliquei tudo isso, não vou mais repetir, a perseguições sociais, familiares no dia a dia e tudo mais. Então, o fato é que ele lembra novamente, depois de ter sofrido um pouco, lá vem Pedro falando, terminando a carta dele falando de sofrimento. Então nós estamos aqui nas nuvens pensando no Deus de toda graça que nos chamou em Cristo para participarmos eternamente da glória de Deus, da glória dele. Estamos aqui como que nas nuvens, aí caímos no chão da dura realidade da vida, falando em sofrimento. Mas Pedro já vai falar em sofrimento de novo. Deixa eu pensar um pouco aqui na glória de Deus, que ele me chamou, estava tão bom. Mas aprendam a pensar nas duas coisas. Não tem jeito. Quando estiverem nessa vida, vocês vão lidar com sofrimento, sim, todo e qualquer tipo de sofrimento, e vão ter que se acostumar, e é muito bom que se acostumem em pensar nas nuvens, no sentido de pensar nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra, pensar na glória de Deus que vamos compartilhar em Cristo. São as duas coisas paralelas, né? Segunda-feira eu só penso em Deus, terça-feira me concentro ao sofrimento, quarta-feira Deus de novo, quinta-feira não, é embolado, é uma coisa, não é nem atrás da outra, é paralela a outra, ou melhor dizendo ainda, misturada com a outra. Então Pedro faz exatamente isso aqui, é isso mesmo, vai sofrer. Agora é interessante que ele diz, depois de ter sofrido um pouco, quando estava lá no capítulo 1, versículo 6, Pedro disse exatamente isso, que o sofrimento daqui era um sofrimento temporário, era um pequeno sofrimento. Eu expliquei isso claramente lá e detalhadamente, não vou mais repetir, mas sempre